Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa F5, que é exibido aqui no canal da TV FUNORTE no YouTube e também no canal 11 da NET. Eu sou o Pídio Rocha e estou aqui em mais um programa acompanhado da Maria Fernanda, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao F5 e hoje o nosso programa ele vai ser muito voltado principalmente para você, mulher, que está aí nos assistindo, porque o assunto é câncer de mama. Para falar com a gente sobre esse assunto está aqui no estúdio a doutora Priscila Miranda, que aqui na nossa região é super conhecida e referência no assunto câncer, né? Doutora, para a gente iniciar agora, outubro, né? Outubro rosa, o câncer de mama vai ser falado aí insistentemente, graças a Deus. Queria que você comentasse, de fato, é um câncer muito frequente? Obrigada, Maria Fernanda e Eupídio, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, trazendo essa informação. É claro que o câncer de mama, gente, representa 25% de todos os cânceres da mulher no mundo inteiro. Então, um quarto dos cânceres, né, de nós, todas mulheres, se nós viermos a ter um câncer, será um câncer de mama, uma chance de 25%. Lembrando que no nosso Brasil, quase 67 mil casos novos por ano, né? Mas ainda é um câncer de altíssima mortalidade. Por isso que é importante a gente lembrar que essa campanha, ou seja, quando outubro chega e é uma das campanhas mais fortes, conhecidas e sedimentadas no mundo inteiro, é bom lembrar sobre a conscientização da mulher conhecer o seu corpo, de buscar ajuda, porque não só para o câncer de mama, por ser um dos mais incidentes, mais prevalentes, mas também de lembrar que a mulher precisa fazer o Papa Nicolau para prevenir o câncer de colo de útero, lembrar que o câncer de ovário é um câncer super silencioso e muito agressivo. Então nós, mulheres, precisamos conhecer o nosso corpo, precisamos conhecer o estilo de vida para saber onde devemos mudar o nosso estilo de vida para que a gente possa se proteger mais e dizer não para o adoecimento, principalmente para uma doença crônica como o câncer, que é multifatorial. Perfeito. Doutora, dentro desse processo de conhecer, tem sempre aquela questão sobre o autoexame. Como é que fica essa questão? Quais são, de certa forma, os mitos que abordam isso e a importância mesmo do diagnóstico médico, né? Eu agradeço muito você estar perguntando sobre o autoexame, porque existe, gente, há um tempo atrás, aconteceu um desserviço que era trazer o autoexame como algo para substituir as técnicas de rastreamento que realmente são eficazes, como a mamografia, por exemplo, o exame clínico do mastologista, os exames que também complementam a mamografia como a ultrassom da mama. Mas dizer, Eupídio, que o autoexame ele é fantástico, ele é muito bacana e muito importante para a mulher conhecer o corpo. Então, para a mulher conhecer o próprio corpo, muito interessante, mas não como uma medida de rastreamento, porque o rastreamento é você descobrir a doença antes que ela se manifeste. Isso é diagnóstico precoce. E isso a gente só consegue com a mamografia. A mamografia, gente, ela salva 30% da vida das mulheres através do diagnóstico precoce. Imagina você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, 3 em 10 de nós mulheres terem a vida transformada, a chave virada, porque fez um rastreamento através de mamografia anual, onde se descobriu uma microcalcificação ali, chegou-se no local, biopsiou, operou e está tudo certo, a página está virada e você está curada, porque câncer tem cura. Então é importante a gente lembrar do que é importante. Mamografia é a técnica mais importante de rastreamento, os complementos, a mão do médico você não muda, porque é importantíssimo você ter acesso ao mastologista, e o autoexame ele fica lá atrás, na importância, lembrando que ele não substitui nenhuma outra técnica eficaz de rastreamento. Doutora, então nós estamos falando aí do rastreamento. A mamografia, ela já está mais lá na frente, quando uma mulher um pouco mais madura. Mas a partir de quando que seria o ideal para começar com os exames? Quais os exames? É uma excelente pergunta, porque a Sociedade Brasileira de Mastologia, Maria Fernanda, ela preconiza que nós mulheres comecemos o rastreamento com mamografia a partir dos 40 anos. Isso não quer dizer que, se eu tiver uma paciente no meu consultório, eu como oncologista, onde a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, eu não vou começar isso antes, né?
E é claro que dependendo de mamas muito densas, mulheres muito jovens, e a gente está vendo cada vez mais mulheres mais jovens tendo câncer de mama cada vez mais precocemente. Essa semana eu atendi uma paciente de 23 anos com câncer de mama. Então é claro que a gente vai antecipando as técnicas, mas quando a mamografia não é possível, por termos uma mama tão jovem, tão densa, o ultrassom vem como recurso a favor. A ressonância das mamas nos ajuda muito em mamas de mulheres jovens e mamas densas. Então, existem recursos onde a equipe multiprofissional de saúde, né, o mastologista, depois para o oncologista, porque para o oncologista a mulher já vai chegar com o diagnóstico pronto, mas é importante que esse mastologista, esse colega da confiança sua, mulher, possa realmente trazer para você as informações de quais caminhos nós devemos seguir. E, de novo, lembrar que quando você tem um registro rico de câncer na família, é importante a gente ter um cuidado maior e começar mais cedo. Por isso que a oncogenética tem salvado muitas vidas, né? Quando a gente olha a história da Angelina Jolie, aquela mulher lindíssima, né, de Hollywood, que para mim foi um divisor de águas na genética, quando aquela moça anuncia que ela tirou as mamas e que no ano seguinte ela tirou os ovários, ela quis dizer o seguinte: gente, eu reduzi muito a minha chance de ter câncer, porque a minha mãe teve, a minha avó teve, e eu fiz o teste genético e eu tinha alteração, né, patogênica do BRCA1, BRCA2, que são essas variações que realmente aumentam a minha predisposição de ter câncer. Então o que ela fez? Ela desligou essa possibilidade. Não quer dizer que ela não terá, quer dizer que ela diminui muito a possibilidade dela ter, uma vez que através da genética ela identificou que ela tinha uma probabilidade grande em função de quem antecedeu ela na vida, que era a mãe e a avó. Agora, é claro que todas as pessoas com menos de 50 anos de idade que tiverem um diagnóstico de algum tipo de câncer deveriam sim fazer o teste genético, fazer o aconselhamento, porque essas pessoas se beneficiam muito de conhecer como está, né, o seu organismo, no sentido de eu faço parte de uma síndrome de câncer familiar, que é em torno de 10% das pessoas, ou eu não faço parte e eu vou ter um cuidado maior, investir mais no meu estilo de vida. Essa síndrome genética que você está falando, para quem está em casa, né, entender de uma forma mais desenhar praticamente, seria aí aquela herança familiar. Exatamente, essa herança familiar que a gente não tem como negar, né? Claro que há heranças que nós não gostaríamos de ter, heranças que nós amaríamos ter, mas as heranças existem, nós precisamos honrar quem nos antecedeu na vida, mas podemos mudar muita coisa daquilo que pode ser mudado por escolha, por uma determinação, por uma disciplina sua. Por exemplo, Maria Fernanda, se eu fumo, se eu bebo, eu posso abandonar o vício porque eu sei que são as causas evitáveis de câncer que mais matam a humanidade no mundo inteiro. Se eu sou obesa, se eu sou sedentária, se eu não faço atividade física, se eu sou uma pessoa que gosto de alimentação, né, muito rica em carboidrato, em gordura saturada, né? Então, assim, eu começo a pensar que realmente existem fatores que podem me proteger ou podem acelerar o meu adoecimento pelo câncer. Essa escolha está nas minhas mãos. O tempo que eu tenho na minha vida entre o nascimento e a morte, cada um tem o seu percurso, uns vão antes, outros vão depois, mas o tempo que eu tenho para fazer na minha vida as coisas de uma maneira mais ou menos é o mesmo tempo que eu tenho para fazer com muita excelência. E eu penso que a vida é tão boa de viver, a gente é tão grato pelo milagre de estar aqui hoje e agora, no presente, que a gente precisa ter um pouco mais de capricho com o nosso templo, com o nosso corpo. Por isso que nesse mês que nós estamos da conscientização do câncer, e por isso eu abranjo, eu estendo para não só colocar a câncer de mama, mas também qualquer outro tipo de câncer que possa acometer a nós mulheres, é lembrar que o primeiro fator que nós precisamos colocar na nossa ordem diária, no nosso diário para a gente começar, chama-se disciplina. Eu preciso ter disciplina para alimentar melhor, disciplina para fazer atividade física mesmo com preguiça, disciplina para dormir bem, disciplina para nutrir minha alma, porque as pessoas gratas são aquelas onde a vida flui, as pessoas murmurantes são aquelas onde a vida trava.
Então nós precisamos lembrar disciplina para aquilo que eu alimento, disciplina para as minhas escolhas. Tudo na minha vida que eu faço escolhas, eu consigo saber exatamente aonde eu quero chegar. E como diz Guimarães Rosa, quem elege a meta não pode recusar a travessia. Nós sabemos que quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem uma meta, a gente precisa lembrar que precisamos construir caminhos com calma, porque nada é do dia para a noite, inclusive a mudança de hábitos, de estilos de vida, para que nós sejamos seres humanos mais saudáveis. Doutora, você falou um ponto interessante aí, que tem uma paciente de idade mais recente, 23 anos. Existe uma explicação, digamos assim, estatística, uma pesquisa que fala assim, até os anos 90 havia incidência do câncer em tais pessoas. Com a mudança, é questão de hábitos? Então, Elpidio, passa pelos hábitos, passa pela síndrome de câncer familiar. Essa paciente em específico, a família toda teve câncer. Alguns tiveram ovário, duas pessoas da família tiveram câncer de mama. Mas também a gente está vivendo um boom de situações como, por exemplo, a alimentação. 33% do fator de risco isolado para câncer passa por aquilo que a gente põe para dentro da boca. O uso de anticoncepcional cada vez mais cedo, né? As meninas cada vez mais precocemente usam anticoncepcional e usam durante um tempo muito prolongado. Então, as faturas vão chegando para a gente pagar lá na frente, né? É claro que o câncer, não só de mama, mas como qualquer outro câncer, ele é multifatorial, ele é multicausal. Ninguém vai falar assim, porque eu bebi a vida toda e por isso que eu tive um câncer, né? De repente não foi o câncer de cabeça e pescoço que eu esperava, mas eu tive um câncer de mama. Então a questão não é qual foi o fator que foi o gargalo, que desencadeou isso aí. Na realidade, a gente tem uma série de fatores e que por algum motivo, né, na epigenética, alguma questão nossa interna, intracelular, a gente tem uma quebra ali do código e com isso a gente consegue fazer uma replicação, porque o câncer é isso, é uma multiplicação desordenada de células, né, que pode viajar pela corrente sanguínea e instalar em outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Então não dá de uma maneira, vamos dizer assim, muito rasa a gente falar o que leva uma jovem com 23 anos a ter um câncer de mama. O que leva um homem com 45 anos a ter um câncer de próstata, né? Sendo que o câncer de próstata seria para uma incidência acima dos 60, 65 anos de idade. As respostas talvez não seja a gente tentar achar uma resposta, mas sim construir caminhos de entendimento do que é uma sociedade moderna, onde a gente não cozinha em casa, onde a gente não prepara os alimentos, onde a gente nem tem para mastigar nós temos, nossa vida está ligada no automático e a gente precisa desacelerar para trazer prioridade para aquilo que realmente é sagrado em nossas vidas. E aí eu acredito que dentro dessa visão mais ampla tem um peso muito importante a questão da espiritualidade, que vai bater até com essa perspectiva de você lidar com um certo slow em relação ao que está acontecendo, uma certa calma, né? Existe um braço, né, um movimento na medicina que se chama slow medicine, né, que é exatamente uma medicina, como tem o slow cooking, como tem todas as áreas, né, de você fazer algo com mais tranquilidade na vida. É o que a gente chama, não dá para a gente assumir tudo na nossa vida, a gente precisa assumir com prioridade. E o que para mim é prioridade? É isso que nós precisamos perguntar para nós mesmos. O mundo, Elpidio, joga a gente um tempo inteiro para fora. É muita informação, é muita demanda, né? Você o tempo inteiro você é solicitado para trazer respostas, para trazer perguntas, e às vezes as perguntas são muito mais interessantes que as respostas. Mas o que vale nessa vida tão passageira e como ela passa rápido é quando eu olho para dentro de mim mesmo e pergunto, eu vim para quê? Qual é a minha missão? Quais são as habilidades, os dons e talentos que eu tenho? Se nós viemos para servir, ninguém veio só para ser servido, viemos muito mais para servir, onde que eu consigo empurrar a humanidade para que nós todos possamos evoluir um pouco? Então a questão da espiritualidade não é uma questão isolada, sabe por quê, gente? Nós todos nascemos espiritualizados, todos. Isso faz parte da nossa essência, da nossa origem. Independente da crença que você escolha ou não, a espiritualidade é a maneira de ser, é o que nos sustenta na vida, diante das alegrias, das tristezas, nos momentos difíceis, nas noites traiçoeiras, mas também nos momentos de celebração, onde tudo dá certo.
Isso é diferente da crença, porque a crença, a religiosidade é a maneira de crer. É diferente por quê? Porque são rituais. Mas nós nascemos seres espiritualizados e isso é maravilhoso. Porque todas as vezes que eu voltar e peregrinar os caminhos internos para dentro de mim, eu vou entender quem eu sou, de onde eu vim. E eu vou entender que eu tenho uma missão e que eu não sei o que tenho no futuro. Mas que eu posso sim definir muitas rotas do meu presente, escolhendo ser feliz no tempo que eu não sei que eu tenho, né? Até que o universo decida então que eu não esteja mais aqui. Mas ser grata ao tempo que eu tenho, fazendo o melhor que eu tenho com as minhas habilidades. Perfeito. Nossa, que mensagem para a gente encerrar nosso primeiro bloco. Então vocês fiquem aí sentadinhos, porque a gente já volta. Vamos aproveitar aí para ver um pouquinho da nossa programação. Né? Conhecer os outros programas, né? É isso aí. E a gente volta daqui a pouco. É rapidinho. Ana Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crebe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí pra você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Pois é, pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco desse programa, essa entrevista sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer, né, com a doutora Priscila Miranda. E vamos retomar o bate-papo, né, Fernanda? Para retomar o bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre um projeto antigo, né, que é a Casa de Apoio, né, a Associação Presente para o Tiãozinho, do qual você é presidente, e é difícil pensar em associação e não pensar em você, né? Porque é uma coisa assim muito intrínseca mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque pode ser que quem está nos assistindo não sabe exatamente o que é esse projeto. Então, Maria Fernanda, obrigada aí pela oportunidade. Falar da Associação Presente, acelerar meu coração um pouquinho, é falar que é um dos motivos, né, que eu vou passar, mas esse legado vai passar, porque essa obra não é minha, é de Deus. Eu sempre falo que o que nos dá coragem são os sonhos, né? Os sonhos precisam nos movimentar. Nós não podemos nos paralisar pelos medos de que as coisas não podem dar certo. Porque quando a gente tem coragem, movimenta e anda e as coisas dão certo, é muito bonito de ver os frutos. E quando Deus quer, segundo Fernando Pessoa, o homem sonha e a obra nasce.
Então, quando eu olho para a Associação Presente, que existe há 19 anos, e eu comecei tão pequenininha, né? Eu olhei para o padre Tchonzinho, que era meu orientador espiritual na época, meu amigo de anos, e falei, padre, hoje nós estamos aqui numa casa, nós alugamos uma casa, eu aluguei, eu e meu marido, na época nós morávamos de aluguel, e eu brinquei com o Jarbas, falei, você que vai pagar o aluguel da casa de apoio. Então eu aluguei uma casa na rua de baixo, eu era médica do SUS da Santa Casa, da Oncologia, eu aluguei uma casa na rua paralela, e eu levava os pacientes para tomar um banho, comer um caldo quentinho, né, fazer uma barba, trocar roupa, pegar um suplemento alimentar, porque como você trata um câncer, se a pessoa não tem uma rede de apoio, não tem nada, né? E aí, vendo aquela estrutura toda e a casa lotada, eu falei, padre, eu sou tão pequenininha, por onde eu começo? E ele colocou a mão no meu ombro e falou, filha, você começa por você e por mim, porque tudo que é pequeno se agiganta, se é vontade de Deus. A associação hoje já beneficiou mais de 35 mil pessoas. Muitas pessoas na linha da miséria que vieram para Montes Claros para tratar nos 2 hospitais de referência, ou no Dilson, na Santa Casa, que são hospitais fantásticos, e que essas pessoas talvez não sabiam, quiçá, o que a palavrinha câncer ia fazer na vida delas daí para frente. Então, é um orgulho muito grande para Montes Claros sediar uma fundação onde a gente enxerga o próprio Jesus que habita no outro lá, através de pessoas que estão passando pelo deserto do câncer. Passando, gente, porque muitos de nós vamos passar com cura física, muitos de nós vamos passar com cura espiritual, emocional. O que nos cabe é fazer essa travessia com excelência. E a associação, ela faz isso, ela acolhe as pessoas, para que as pessoas se sintam em casa sem estar em casa, se sintam amadas, acolhidas, se sintam importantes, porque é isso que elas são. E por isso, Maria Fernanda, que a Fundação hoje, ela conta com a ajuda da sociedade, a gente não tem outro tipo de ajuda. Quem mantém a Fundação, a comida, os medicamentos, a peruca, as roupas, o transporte para os hospitais, os colaboradores que cuidam dos assistidos, nós temos 40 assistidos hoje só na Fundação, fora o hospice, né, que nós vamos falar dele. Quem mantém é você, da sociedade, da comunidade, né, a pessoa física, a pessoa jurídica, que traz esse orgulho para a gente. E a gente, em contrapartida, traz o maior evento de rastreamento oportunístico de câncer do país, que é o Mutirão, que acontece aqui em Montes Claros, já fomos premiados, né? Prêmio da Veja, Prêmio Roche, porque nós criamos esse mutirão de prevenção. Nós temos um congresso internacional que a gente movimenta a sociedade acadêmica, né? Esse ano nós tivemos 1000 pessoas participando, quase 300 projetos inéditos publicados na revista Unimonte Científica. Lembrando que 7 estados inscritos, o estado ganhador foi da Bahia, o melhor trabalho do Congresso. Né? A gente tem o Outubro Rosa agora com uma série de eventos, rodas de conversa, vamos trazer um geneticista para estar falando também na Associação de São Paulo, agora nos próximos dias. Temos palestra em empresas, nas igrejas, nos templos, em tantos lugares, né? Temos evento no Sagarana, temos a corrida Outubro Rosa, que vai acontecer agora, dia 22 de outubro, que é pela causa, né? Quem não sabe, a campanha Outubro Rosa no mundo começou com uma mulher que teve câncer de mama, na década de 90, Susan Komen, que foi fazer uma corrida pela cura, em gratidão pela vida. E ela reuniu amigas que foram correr com ela no Central Park. E a partir disso, então, isso pulverizou, expandiu para o mundo inteiro, para que nós lembrássemos que nós precisamos parar um tempo, um mês que seja, para que a gente possa cuidar da nossa saúde. E quantos outros eventos que a associação promoveu e promove, e há de promover, exatamente exaltando e promovendo a saúde, a vida que importa e que é sagrado para todos nós. Então, eu sou suspeita, né? Porque eu faço parte da essência da Fundação Presente desde quando ela foi gerada, gestada, mas dizer que para mim, como cidadã, é um orgulho chegar naquela casa e realmente encontrar o amor, porque era ali o amor está, o amor habita. Antes da gente falar melhor sobre essa agenda, né, de outubro que a Fundação vai fazer, queria que você falasse sobre o hospice, né? Porque até é uma palavra que muitos não conhecem, mas é ali um anexo agora da casa que está ali para fazer um outro trabalho diferente. O que é? Pronto, o hospice, gente, vem da palavra inglesa da Inglaterra, que significa hospedaria. Ele não é um hospital, mas ele tem tudo que um hospital precisa para cuidar de uma pessoa que está precisando aliviar o seu sofrimento físico.
Então, quando a gente pensa em cuidados paliativos, e o hospice, que essa palavra inglesa, ele é um centro de cuidados paliativos, o que são os cuidados paliativos? É um braço, é uma parte da medicina muito bonita, que se chama a medicina do cuidado. Quando eu estou diante, Maria Fernanda, de uma doença que ameaça a continuidade da vida, eu trago os cuidados paliativos para fazer um alívio profundo do sofrimento humano. Para quem está com câncer e para a família toda, um suporte que está à volta, porque nós também precisamos preocupar com os amores de quem está cuidando, né? E aí, então, quando eu alivio a dor física de maneira impecável, quando eu trago o alívio do sono, quando eu paro o enjoo, quando a pessoa consegue segurar a perda de peso, quando a pessoa consegue falar dos seus medos, né, que é o alívio espiritual, a gente consegue fazer uma reconexão daquela pessoa com a vida. Porque há muita vida apesar do câncer, há muitos sonhos para serem realizados apesar do câncer. E é isso que os cuidados paliativos resgatam, a possibilidade das pessoas sonharem, apesar de muitos falarem para você, olha, seu tempo aqui está curto, porque você está com a doença que ameaça a vida. Esse tempo curto, gente, nenhum de nós sabe, as estatísticas, a ciência, o que vale é o que eu faço com o tempo que eu tenho, que eu não sei que tempo é esse, até que a morte bata a minha porta e me convide para não estar mais aqui em cena. O que importa é que esse chão que eu piso hoje, que amanhã pode ser o teto da minha carcaça, eu use isso da melhor maneira possível, para eu ser grata, para eu ter esperança, para eu gerar evolução para as pessoas que estão à minha volta, porque ninguém passa por nós sem um propósito. Eu sempre uso a palavra deusidência, nada me acontece, ninguém aparece à minha frente para que eu cuide ou para que eu seja cuidada por alguém, se não tiver um propósito no universo. Então, os cuidados paliativos é essa parte linda da medicina que cuida de você, da sua biografia, de você, muito de você e pouco da doença. Mas ela quer cuidar dos alívios que você precisa ter enquanto você está com um diagnóstico, com um prognóstico, com algo que possa ameaçar a continuidade da sua vida. Fazer uma dignidade, né, nesse fim de vida. Acho que a fronteira da vida, por mais que alguns tenham a morte anunciada e outros não, é importante a gente lembrar que a fronteira da vida ela vai ser experienciada por todos nós. E é muito importante a gente lembrar o que é que eu posso, à medida que eu vou passando pelas fases da vida e amadurecendo, o que é que eu poderia voltar lá atrás e fazer direito àquilo que eu não fiz? O que é que eu poderia dizer aquilo que eu não disse? O que é que eu poderia fazer aquilo que eu não fiz? Né? Então, assim, se eu puder estar no leito de morte e se eu tiver o privilégio de estar no hospice Jesuína Rosa Silva da Associação Presente e poder ter meu marido, meus filhos, com as coisas que para mim importam, com aquilo que para mim não importa, que eu quero que não seja feito nada em excesso, é uma gratidão muito grande a gente olhar e falar, caramba, que privilégio eu ter passado por essa vida, mas conseguir ter trazido também, claro, acertos, erros, necessidade de pedir perdão, mas dizer o quanto eu amei. Eu acho que é isso o legado, é a gente saber que quanto mais a gente ama, mais a gente vai estar trazendo amor e transformação para essa vida que passa. É porque você está trabalhando aí numa ideia de uma rede de apoio, né? Porque você tem um hospital, você tem um tratamento, tem esse espaço aí que o termo hospedaria me parece até preciso para isso, né? Onde é que tem tanto um descanso físico quanto ao mesmo tempo uma preparação espiritual, uma preparação mental. O termo é muito bem escolhido. Né? E outra, sabe, Elpidio, eu não sei se vocês sabem, mas é o primeiro de Minas Gerais. Ótimo. E é totalmente gratuito para a população. Então, assim, se você não conhece, visite a associação, procure ser um voluntário, nós precisamos muito de você. Se você não puder doar seu tempo, doe as suas orações, né? Também, se você puder doar, doe uma contribuição financeira, porque a associação vive da ajuda da sociedade. Então, é uma rede, nós somos vários voluntários, somos vários profissionais, tem os colaboradores, né, que recebem o seu sustento honesto no final do mês, servindo lá e servem com excelência, mas realmente é um solo sagrado, é um cantinho do céu onde a gente chega e fala, caramba, Deus aqui está. Por isso que a gente sente tanto amor e cuidado
pelo ser humano ali. Perfeito. Pessoal, quem quiser doar, quem quiser se voluntariar, a gente vai colocar aqui, tá? As informações, telefone que for necessário para vocês procurarem a associação, o hospice, para vocês conhecerem e contribuir, porque como a doutora Priscila falou, é gratuito, depende de quem está assistindo. Exatamente, né? É mantido por essa junção, essa união da sociedade como um todo. Sim, e às vezes você está em casa com o caso de uma pessoa que está sofrendo com câncer avançado, você tem um vizinho, você tem um conhecido, que às vezes recebeu alta de um hospital, mas está com muita dor, tem dificuldade para acesso à morfina, não tem oxigênio, não tem uma palavra, não consegue saber partilhas daquilo que é verdadeiro para ele, ou ele não consegue partilhar. Existe talvez uma conspiração do silêncio entre a família e o paciente, né? Porque um não quer que o outro saiba que ele sabe. Né? Então, assim, a Associação Presente é um lugar, gente, é um lugar para aliviar o seu sofrimento, o sofrimento de quem você ama. Então, procure a associação, ela está pronta para te servir. Dentre as atividades, doutora, do mês de outubro, você falou aí da corrida. A corrida é o quê? É uma celebração, é um momento de superação, da pessoa mostrar que ela conseguiu dar um passo, sair de um momento meio negro e ir além? É tudo, Eupídio, porque se você pensar, correr, fazer atividade física é você promover sua saúde, concorda? Claro. Junto a isso, nós temos um pelotão de frente, esse ano a gente vai ter, de mulheres que tiveram câncer. Eu, claro, cuidadosamente escolhi algumas pacientes queridas que não só tiveram câncer de mama, algumas tiveram câncer de ovário, outras tiveram câncer de colo de útero, câncer de intestino, mas de maneira que a gente vai abrir a nossa corrida com essas mulheres iniciando a corrida. Mas nós temos um pelotão de 1000 pessoas que estão vindo atrás para correr, é claro, terão os corredores profissionais. Nós temos, é muito democrática a corrida, porque a ideia é promover a saúde através do hábito, da disciplina da atividade física, mas é claro que com recurso, com uma causa muito bonita, que é correr pela vida, como a Susan Komen lá na década de 90, para agradecer a Deus pela sua cura, ela convidou as amigas para fazer. Nós fizemos a mesma coisa, convidamos os amigos da Associação Presente para correrem conosco, para que a gente possa agradecer a saúde, agradecer a vida e fazer disso um hábito de promoção à vida e das pessoas, porque a gente vai inspirando outras pessoas. E é claro, muitas mulheres e muitos homens que já passaram pelo câncer estarão correndo conosco, claro que com um gostinho muito especial de superação e de gratidão, porque há muita vida depois do câncer. Doutora, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa. Quando o papo é bom e rende, aí o tempo vai passando assim, tranquilo. Mas tá aqui uma câmera só para você. Eu queria que você falasse com as pessoas um pouco, não só sobre essas possibilidades de evitar, né, bons hábitos, enfim, mas também com relação a isso, para participar, chamar eles mesmo para essa ação aí no outro. Obrigada, Maria Fernanda. Então, para você, o que eu tenho de dica, de recado, talvez é o que está vindo no meu coração agora, é primeiro agradeça, agradeça, agradeça. Coloque os murmúrios de lado, porque as pessoas gratas e menos murmurantes são as pessoas que mais conseguem se realizar sendo, porque nós não somos seres humanos, nós somos seres humanos. A gente não está aqui para adquirir, para ter as coisas. Não tem nada de errado em adquirir, em ter, mas nós precisamos lembrar a nossa essência, que é ser. Quando nós somos, todas as vezes que um adoecimento, um luto, um acidente, uma ruptura bate à nossa porta, a gente dá conta de sustentar de pé na casa da existência, porque nós temos fé. Nós sabemos de onde nós viemos. Então, qualquer coisa que te acontecer, se já te aconteceu, se estiver te acontecendo, que seja um câncer, que seja um outro tipo de adoecimento, ou que seja outro tipo de situação, lembre-se, isso vai passar. Como disse Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te assuste. Paciência. A paciência tudo alcança. Só Deus basta. Lembre-se disso. E quando você tem essa consciência de que você se ama, de que você está aqui, que você é única no mundo, que você foi escolhida para desenvolver uma missão escolhida, lembre-se que quando você se amar mais, você vai se cuidar mais. O vício fica mais fácil de romper. A preguiça fica mais fácil de você deixar e você começar então a seguir o seu movimento de fluxo de saúde. Lembre-se que nós só temos esperança
quando nós buscamos aquilo que nos une, que é o amor. E eu termino dizendo que no ocaso da vida, nós não seremos julgados quando estivermos face a face com Deus, pelo que nós adquirimos, pelo título de doutor, pelo carro que eu comprei, pela casa que eu consegui conquistar com 10 anos de trabalho. Eu vou ser julgado pelo quanto eu amei, pelo quanto eu consegui gerar amor por onde eu passei. É isso que faz a nossa vida valer a pena. Tudo vai passar, mas a nossa essência, ela fica como legado. Assim como a Associação Presente, que é um solo sagrado de amor. Ela vai ficar no legado quando eu passar, os voluntários passarem, mas nós não podemos esquecer que aquilo que Deus planeja, Ele executa e executa em nós. Então que nós sejamos inspiração, que nós sejamos exemplo vivo por onde a gente passar, de disciplina, de cuidado, de afeto, de alto amor e principalmente de muita gratidão por estarmos vivendo essa vida tão boa de viver. Cuide-se, ame-se. É isso aí, depois dessa, né, gente, nós não temos mais nada para falar. Só encerrar, agradecer a presença de vocês que nos acompanharam aqui nessa conversa, nesse bate-papo tão espiritualizado, importante, informativo, acho que extremamente substancial. E fica o convite também para vocês divulgarem o nosso programa, esparramar aí para o pessoal conhecer e na próxima semana a gente está de volta, né, Fernanda? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, aproveitem aí, se cuidem, conheçam a Associação Presente e se voluntariem, ajudem, enfim. É isso, até a próxima. Até mais, pessoal.